Como parar de se importar com a opinião dos outros? Bom, antes de tudo, respira fundo, que esse vídeo não é sobre mudar quem você é para agradar as outras pessoas. É sobre parar de se abandonar, sobre voltar para si mesma. Se você acha que vive pensando demais no que os outros vão pensar, se você se censura antes de falar, se você deixa de fazer as coisas por medo do julgamento, se você sente que está sempre se adaptando para caber em lugares que nem sempre fazem sentido para você, então fica comigo até o final, porque talvez hoje pode ser o dia que alguma chave interna vire. Desde muito cedo, no meu caso, eu aprendi, mesmo sem perceber, que eu precisava ser aceita de alguma forma, que eu precisava ser aprovada, que eu precisava me encaixar. E a gente cresce observando o comportamento das pessoas ao nosso redor e tendo entendimento do que é certo, do que é errado, do que é estranho, do que é bonito, do que é aceitável ou não. E aí, pouco a pouco, a gente começa a moldar quem somos pra gente não incomodar, ou pra gente não chamar atenção, ou pra gente não ser diferente demais das outras pessoas. Sem perceber, você para de viver de dentro pra fora e começa a viver de fora pra dentro. Você começa a se observar pelos olhos dos outros e começa a se perguntar o tempo todo se aquilo que você quer dizer ou fazer é certo ou errado, se é adequado, se aquilo que você quer fazer é aceitável, se aquilo que você sente faz sentido. Você começa a pedir permissão para existir. Isso cansa, isso pesa, isso gera desgaste, porque você passa a vida inteira tentando controlar as pessoas, tentando controlar como as pessoas vão te enxergar, algo que no fundo não tá nas suas mãos, não tá sob o seu controle. Você é responsável pelo que você faz, mas você não é responsável pelo jeito ou modo como o outro interpreta o que você faz. Muita gente confunde ser discreta com se apagar, confunde humildade com se diminuir, confunde maturidade com engolir tudo em silêncio, guardar tudo pra si. Aí você vai aprendendo a falar menos do que você pensa, a rir menos alto, a esconder as suas opiniões, a minimizar as suas conquistas para não se exibir, a diminuir os seus sonhos. Tudo isso para não incomodar, para não parecer exagerada, ou mesmo para não ser julgada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa muito sincera. Desde quando existir virou algo que incomoda? Em que momento você aprendeu que precisava ser menor para caber no mundo? E eu resolvi falar disso porque eu passei muito tempo da minha vida tentando caber nas expectativas do outro, tentando caber nas expectativas da minha família, do meu parceiro, tentando me diminuir, tentando ser quem eu não era, só para agradar. Quando você fica muito tempo tentando agradar, você começa a perder a própria referência de si mesma. Você muda de comportamento dependendo do ambiente ou dependendo da companhia que você tá. Você muda o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de se expressar. E chega uma hora que alguém te pergunta o que você gosta, o que você quer, o que faz sentido pra você, e você trava, porque você nunca parou pra se escutar de verdade, porque você estava ocupada demais tentando ser aceita pra conseguir se conhecer de verdade. E o julgamento só vai doer em você, o julgamento só vai ser forte o suficiente pra doer em você e doer tanto se no fundo você ainda não se validou por dentro. Quando você não constrói amor próprio, você se torna emocionalmente dependente do olhar externo. Você começa a buscar fora aquilo que só pode ser construído aqui dentro, por você mesma. E isso vai criando uma sensação constante de insegurança. Como se você estivesse o tempo todo sendo avaliada, sendo observada, sempre sendo testada. Aí você entra numa ilusão muito grande, também muito comum, de que se você agir de certa maneira, se você agir do jeito certo, se você falar do jeito certo, se você se comportar do jeito certo, você vai evitar críticas, você vai evitar pessoas te observando, pessoas te julgando.
Mas isso não existe. Não importa o quanto você tente ser perfeita, alguém sempre vai ter algo para dizer. Você pode ser silenciosa e ainda assim você vai incomodar alguém. Você pode ser gentil e ainda assim ser mal interpretada. Pode ser correta e ainda assim ser criticada. Então, se o julgamento é inevitável, por que você está abrindo mão de ser você mesma? Eu acho que o medo do constrangimento é uma das maiores prisões sociais que existem. Você deixa de tentar, deixa de perguntar, deixa de se posicionar, deixa de aparecer. Você evita as oportunidades, evita experiências, evita crescimento. Tudo porque você criou dentro da sua cabeça a ideia de que errar é algo imperdoável, mas errar faz parte do processo de aprender. Tropeçar faz parte do caminho. Ninguém constrói nada sólido sem passar por momentos desconfortáveis. E a sua vergonha só fica gigante se você continuar alimentando ela. Quando você começa a se escolher, no começo é estranho, dá medo, dá culpa, dá insegurança, porque você não foi ensinada a se priorizar, você foi ensinada a se adaptar, mas aos poucos vai mudando. Você começa a perceber quando você está ultrapassando os seus próprios limites. Você começa a dizer não sem precisar se justificar. Você começa a respeitar seus próprios ritmos. E isso vai criando uma força interna, silenciosa, estável, que não depende tanto do que vem de fora. Autoconfiança não é ser a pessoa mais barulhenta do ambiente, não é ser a mais extrovertida, não é parecer forte o tempo todo. Autoconfiança é coerência, é fazer o que você promete para si mesma, é honrar pequenas decisões, cuidar de si mesma quando ninguém está olhando. Toda vez que você cumpre uma pequena promessa interna, você constrói respeito próprio. Toda vez que você se trata com cuidado e respeito, você envia para o seu cérebro que você importa. Você não constrói amor próprio apenas repetindo frases bonitas no espelho. Você constrói amor próprio com ações. Dormindo melhor, se alimentando com mais consciência, movendo seu corpo, organizando seu espaço, cuidando da sua mente, escolhendo ambientes que não te machucam, pessoas que não te machucam, se afastando de quem te faz mal. Isso também é amor próprio. Você não precisa de permissão para mudar, você não precisa de autorização para começar algo novo, você não precisa se justificar por estar evoluindo, não precisa explicar para todo mundo as suas decisões porque elas são suas. A sua vida não é uma votação pública. Você não precisa agradar para merecer respeito. Você não precisa ser perfeita para merecer espaço. Você não precisa se diminuir para ser aceita. Você merece existir em paz. Você merece ocupar o lugar que você quer ocupar. Viver uma vida que faça sentido para você. Talvez hoje não seja o dia em que tudo vai mudar de uma vez, mas pode ser o dia em que você decide parar de se abandonar. Pode ser o dia em que você começa a se tratar com mais gentileza. E pode ser o dia em que você escolhe, mesmo com medo, ser mais verdadeira consigo mesma. Se você ficou até aqui comigo, saiba que isso já é um ato de autocuidado. Você dedicou tempo para olhar para dentro de si. E isso é valioso. E eu quero que você se lembre que você não veio ao mundo para caber nas expectativas dos outros. Você veio para construir a vida da sua maneira. Uma vida que seja só sua. E a pessoa mais importante da sua vida sempre vai ser você.